Oi pessoal, estou aqui nesse vídeo hoje como uma ação especial para falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Se fala muito sobre esse tema, mas se sabe pouco sobre o que significa, né? Algumas pessoas têm dificuldade de falar sobre suicídio, sobre morte, sobre pensamento suicida, porque isso gera um impacto muito grande. E eu entendo perfeitamente. Pode ser também um gatilho, pode tocar em feridas que a gente não quer abrir. Eu mesma já perdi 2 pessoas queridas por situações relacionadas ao suicídio. E é muito difícil quando a gente encara isso de frente. Mas ao contrário do que dizem, não falar não é a solução. Esse pensamento se deu porque há alguns anos atrás colocou-se a ideia de que após falar sobre suicídio, instigou centenas de pessoas a cometerem esse ato. Mas a verdade é que esse ponto da doença, né, muitas vezes da depressão, ou mesmo quando a pessoa apresenta alguma situação de vulnerabilidade, não necessariamente um transtorno mental, é o momento do ápice, é quando a pessoa já não enxerga nenhuma saída e a única forma que ela vê de aliviar o seu sofrimento é tirar sua própria vida. É um ato difícil, é um ato pesado, mas também é um ato que faz com que a pessoa queira parar de sofrer, arrancar realmente essa dor que ela sente. Então, quando a gente fala sobre transtornos mentais, sobre depressão, e muitas pessoas, de forma equivocada, se posicionam como frescura, falta de espiritualidade, necessidade de ocupar a mente, entre outras falas, é muito difícil imaginar que uma pessoa que esteja em tão sofrimento e que não queira mais viver está fazendo aquilo ali só para chamar atenção. Então é importante que a gente se conscientize, e o Setembro Amarelo é para isso. Essa campanha é destinada para esse movimento, para que a gente se conscientize, para que a gente saiba a importância que é falar sobre saúde mental, reforçar os cuidados com relação a esses problemas, a trazer a família para aquele momento ali como rede de apoio, que faz toda a diferença numa pessoa que sofre. Trazer a importância também de buscar profissionais adequadamente para falar sobre isso, para trabalhar isso. Qualquer ajuda não é ajuda, mas é importantíssimo que às vezes eu vou precisar pegar a mão do meu colega, da minha amiga, do meu namorado, do meu marido, da minha família, de qualquer pessoa que esteja passando por isso e levar nesse profissional, estar ali com ela, ouvir, participar de atendimento quando necessário e for chamado pelo profissional, mas fazer aquele papel de escuta e muitas vezes de ombro amigo mesmo, de ouvir desabafo e de tentar ajudar. Isso sim a gente pode fazer e é importantíssimo no tratamento de problemas relacionados à saúde mental. Uma das maiores características que a gente vê em atendimentos, né, na clínica e na convivência, é essa falta da rede de apoio. Então, estou aqui também para chamar a atenção sobre isso. Cuidem das pessoas que estão ao lado de vocês, principalmente porque muitas vezes elas não vão manifestar o que elas estão vivendo. Então, conversar, saber o que está acontecendo, se inteirar, às vezes tirar um pouquinho do celular para ter um momento ali de troca, ou até mesmo entender o que está fazendo essa pessoa se afastar de você, não conversar, se isolar. Esse é um ponto que a gente precisa estar atento. As doenças, elas são muitas vezes silenciosas também. E esse ápice, né, esse momento que chega mais trágico, né, vamos dizer assim, desses adoecimentos, ele se dá também muitas vezes silencioso, de forma silenciosa. Então vamos usar esse Setembro Amarelo, mas não só o setembro, o ano inteiro, para poder falar da importância dos tratamentos e da ajuda com relação à saúde mental. Gostaria que isso fosse levado para frente e divulgado e disseminado. É muito importante que a gente se atente hoje também aos principais riscos dentro dessa realidade, dessa triste realidade do suicídio no Brasil. Os focos mais intensos em relação a isso, né? A parte da sociedade que é mais afetada sobre esses problemas hoje são os jovens e os idosos.
né? Os jovens porque eles estão numa fase de busca de identidade, de se adequar, de se inteirar, de tentar se conhecer. Muitas vezes eles têm problemas familiares, de relacionamento, e a gente não dá tanta importância, mas a adolescência é uma fase de intensidade. Tudo para eles é muito intenso. Então eu preciso olhar, entender que às vezes um término não é só um término, né? Um bullying que está sofrendo na escola não é só uma brincadeirinha desagradável, entre outras situações. E os idosos, eles estão lidando com a velhice, né? Com o envelhecimento, que não é um processo fácil, é um processo difícil. Muitas vezes também eles estão lidando com o abandono, com a falta do carinho da família, do esquecimento, do luto. Então são duas fases diferentes, distintas, mas que têm um peso enorme para a nossa saúde mental. Então a gente precisa se atentar. Mas é claro que a gente não vai desconsiderar nenhuma das outras partes aí. A gente precisa ajudar todo mundo. Espero que vocês divulguem esse vídeo, que se interem e que também levantem essa bandeira junto comigo e com os profissionais da saúde mental. Um beijo.